Olá, você está ouvindo o podcast da Bicompliance. Toda semana a gente traz para você conteúdos e dicas práticas sobre compliance e proteção de dados. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela Dil, eu sou advogada e cofundadora da Bicompliance. E hoje eu quero conversar com vocês sobre fraude. A gente tem uma dúvida muito grande de por que as pessoas cometem fraudes, né? Por que cargos aí de alta confiança cometem fraudes? A gente vê sempre, né? Quase todo mês a gente vê algum escândalo aí de algum alto executivo, de um cargo alto de confiança que cometeu uma fraude. Então eu tô aqui hoje para explicar por que isso acontece, né? Quais são os motivos para uma pessoa de um alto cargo de confiança cometer uma fraude. Bom, quem criou essa teoria, né, do porquê as pessoas cometem fraude foi o Donald Creasy, em 1953. Ele é um sociólogo e criminalista norte-americano e ele fez um estudo bastante profundo para entender por que as pessoas cometem fraudes, em especial por que cargos de alta gestão, de alta administração, com um grande cargo aí de confiança, cometem fraudes. E ele chegou então a 3 grandes fatores, que ele chamou de triângulos da fraude, né? O triângulo da fraude. Então tem aí 3 dimensões no triângulo e ele disse então que a junção dessas 3 dimensões é que faz uma pessoa cometer uma fraude. Então em uma dimensão a gente tem a pressão, na outra a gente tem a oportunidade e na outra a racionalização. Então vamos entender como que funciona esse triângulo e essas 3 dimensões. A primeira dimensão, que é a pressão, significa, por exemplo, quando a pessoa está sob algum tipo de pressão extremamente alta. Então, ou ela pode estar com problemas financeiros, problemas pessoais, problemas não compartilhados, ou ele pode ter ainda um medo de perder a sua posição dentro da empresa, ou ainda medo de perder um cliente, ou ainda uma pressão extremamente alta por desempenho profissional dentro da empresa. Essa é uma das vertentes, né? Uma das dimensões do triângulo. A outra dimensão é a oportunidade. Então, na oportunidade, significa que os fraudadores eles têm o conhecimento e a oportunidade para cometer uma fraude. Isso significa que o conhecimento está relacionado aos pontos fracos, né? As falhas na governança corporativa, as falhas existentes nos controles internos da empresa. Então, o fraudador ele tem esse conhecimento e ele também identifica o momento certo para ele fraudar, né? Ele identifica essa oportunidade junto com essa falha nos controles internos. Bom, e a terceira dimensão desse triângulo é a racionalização. O que significa isso? Significa que o fraudador ele classifica o ato dele como aceitável, como justificável. Então ele vai racionalizando a sua ilegalidade. Então o que ele faz para ele, né, não é algo criminal, porque é algo que é justificável. Ou ainda assim ele tem um senso de que todo mundo pratica essa fraude, esse senso de que todo mundo faz algo de errado e que, portanto, ele não poderia ser, então, responsabilizado por isso, né? Ele não seria o único responsável, todo mundo faz e, na verdade, na cabeça dele, ele acha que nem é tão errado assim. Ou seja, ele racionaliza uma ilegalidade. Então, quando a gente tem a junção dessas 3 dimensões do triângulo, né, a pressão, a oportunidade e a racionalização, é nesse momento, então, que esse profissional vê essa oportunidade, né, para cometer essa fraude, né? Então, essa fraude a gente vê que está muito ligada a falhas nos controles internos da empresa, falhas na governança corporativa. Então, os controles internos, ele é um pilar essencial do programa de compliance e com um controle interno bastante rígido e forte, isso fica bastante difícil de acontecer dentro da empresa na prática. Então, a solução para evitar que um profissional cometa fraudes na sua empresa e aí isso implique em perdas financeiras significativas dentro da sua empresa, uma das formas de fazer isso é aumentar significativamente os controles internos. Deixar esse controle interno bastante robusto para a gente conseguir mitigar qualquer risco de fraude. Obrigada, pessoal. Esse foi o nosso podcast, então, sobre por que as pessoas cometem fraudes. Obrigada e até a próxima.